Se não voltarmos a morrer, não teremos futuro. Olá, aqui quem fala é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro As Intermitências da Morte, de José Saramago. E eu tenho que confessar que eu já fiz essa leitura já tem um bom tempo, né? Mas como eu parei recentemente para escrever ali o roteiro do ensaio sobre a cegueira, né, do mesmo autor, eu aproveitei então para escrever esse roteiro aqui também e para gravar o vídeo, né? Porque esse livro aqui ele é muito bom. E eu sei que todo mundo comenta sobre isso, né? Mas nos livros do Saramago sempre me dá uma estranheza, né? Quando eu tô lendo, pelo fato dos livros do autor não terem parágrafos, né? Tudo em um grande parágrafo ali. Então você tem vários personagens com falas diferentes, né? Por exemplo, personagens diferentes falando ao mesmo tempo e sem uma definição ali, né, clara de quem está falando o quê. Então eu, pelo menos por diversas vezes, né, eu acabo tendo que ir voltando um pouco, né, algumas linhas para ter certeza, né, para confirmar ali quem é que está dizendo aquilo, né. Mas é uma peculiaridade do autor que, como todo mundo fala também, a partir do momento que você se habitua, né, com essa forma de escrita dele, isso deixa de causar tanta estranheza assim. Eu só sinto isso quando eu fico um bom tempo sem ler um livro dele, e aí eu volto e pego um livro do autor, e aí me dá aquela estranheza de novo. Mas é normal. Mas enfim, né, vamos ao livro. Aqui o autor ele cria um daqueles cenários, né, hipotéticos que às vezes a gente se pega pensando, né, aqueles e se. E se a morte parasse de atuar? E se as pessoas simplesmente parassem de morrer? Quais seriam as consequências disso? E talvez até o mais importante, né? Por que se quer pensar sobre isso? Bom, e cada um de nós já deve ter tido, né, algum contato com a morte, seja perder algum parente, algum amigo, ou quem sabe até algum animal de estimação. Todos nós já tivemos ali o contato, né, de certa forma, com a morte e sabemos o quão doloroso isso é. Como é praticamente perder, de certa forma, uma parte de nós mesmos. E isso mesmo para quem é religioso, né? Por mais que você acredite que a pessoa ela foi de fato ali para um local melhor, ainda assim é sempre uma situação muito difícil de lidar. Então é por isso que nós só temos coisas ruins, né, de certa forma, para relacionar com a morte. A morte conhece tudo a nosso respeito e talvez por isso seja triste. E aqui nessa história, então, ela resolve ouvir, né, as nossas preces depois de ser tão xingada, né, por todos, depois de só receber adjetivos ruins de todas as pessoas. A morte define então que a partir do primeiro dia do ano, em um dado país, as pessoas não vão morrer mais. E vale comentar que na primeira parte do livro, a morte ela aparece como um conceito, né, e não como uma personagem. E nós acompanhamos diversos grupos de personagens também, vendo diferentes pontos de vista, né, sobre tudo o que está ocorrendo durante a história. Então nós vamos de filósofos, políticos, comerciantes, né, todo mundo ali lidando de certa forma com as repercussões, né, do sumiço da morte. Vossas excelências, senhores que nos governam, talvez não nos queiram crer, mas o que aí nos vem em cima é o pior dos pesadelos que alguma vez um ser humano pôde haver sonhado. Nem mesmo nas escuras cavernas, quando tudo era terror e tremor, se terá visto semelhante coisa. Dizemo-lo nós, que temos a experiência do primeiro lar do feliz ocaso, é certo que então tudo era em ponto pequeno, mas para alguma coisa a imaginação nos haveria de servir, se quer que lhe falemos com franqueza, de coração nas mãos, antes a morte, senhor primeiro-ministro, antes a morte, que tal sorte. Bom, e uma coisa que a gente começa a se perguntar é quais seriam as consequências, né, do sumiço da morte, qual o problema em ser imortal. E de início, né, essa ideia ela pode parecer algo muito bom, porém, ser imortal não quer dizer não sentir dor, né, por exemplo. Então imagine, né, por exemplo, as pessoas que sofreram acidentes fatais, mas que não morrem, e ficam sentindo ali dor, né, ad eterno. Imagine os hospitais ficando cada vez mais lotados, uma vez que os pacientes não morrem, mas também não melhoram, e dessa forma não liberando os leitos para novos pacientes.
Imagine como fica o sistema previdenciário, né? Aqui mesmo no Brasil, recentemente, né, nós tivemos grandes discussões ali em relação ao INSS, já que as pessoas estão vivendo cada vez mais, porém nós temos cada vez menos pessoas nascendo aqui, né, no Brasil. Então imagine se ainda por cima as pessoas não morressem mais. Imagine como ficariam setores como as seguradoras, os cemitérios e os asilos, por exemplo. E pense como fica a religião quanto a isso, já que precisa haver morte para que possa existir a ressurreição. Eminência, perdoe-me. Temo não compreender aonde quer chegar. Sem morte, ouça-me bem, senhor primeiro-ministro. Sem morte não há ressurreição. E sem ressurreição não há igreja. Aqui também entra uma discussão muito relacionada à eutanásia, uma vez que surge, né, uma máfia que leva as pessoas então até a fronteira desse país, uma vez que a morte ela só parou de matar, né, as pessoas só pararam de morrer em um país específico. Então surge essa máfia que presta, né, o serviço de levar as pessoas para a fronteira, então para os outros países, para que algumas pessoas consigam morrer. E isso tudo é só a primeira parte do livro, né? Na segunda parte do livro, agora, né, a morte ela deixa de ser um conceito e ela se torna um personagem. Ela vem então à tona para explicar, né, o porquê dela fazer o que fez, já que ela comenta que ela sempre foi xingada, né? Ela sempre recebeu ali palavras ruins, né, palavras de baixo calão sobre a sua pessoa. E ela diz que ela vai voltar a trabalhar porque ela recebeu muitos pedidos para isso, né? As pessoas agora estão querendo voltar a morrer. Só que ela fará isso de uma forma diferente. Ela vai avisar as pessoas uma semana antes da sua morte. O que é óbvio que vai gerar diversos outros problemas e diversas outras situações engraçadas durante o livro. E da forma que eu apresentei aqui o Sumiço da Morte, né? Pode parecer que é um livro pesado, por exemplo, mas na verdade ele acaba sendo um livro bem cômico, na verdade, né? Porque ele tem diversas cenas tragicômicas, o que deixa a leitura muito fluida. Por isso que eu acho que esse daqui pode ser uma excelente porta de entrada, né, para os livros do Saramago. Bom, fica aqui então a minha resenha para As Intermitências da Morte de José Saramago. Curta, comente, se inscreva e ative as notificações para nos vermos nos próximos vídeos aqui no canal. Até lá!